Vamos então à segunda parte desse capítulo. Aqueles que dizem Senhor, Senhor. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o adentrará quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos irão dizer-me neste dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? E então eu lhes direi em voz alta: Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Então nós vemos aqui Jesus colocando que não são aqueles que estão de joelhos no chão dizendo Senhor, Senhor, nem aqueles que estão pregando em nome dele que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que cumprirem e realizarem aquilo que ele ensina. E ele fala aqui da responsabilidade daqueles que pregam, né, daqueles que ensinam, daqueles que usam da religião para deturpar as palavras, a responsabilidade deles. Por isso que ele diz, quando eles dizem não fizemos milagres em teu nome, não falamos em teu nome, e aí ele coloca, direi em voz alta, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqueles que falaram em nome de Jesus e usaram isso de forma errada. Isto é o que pior se pode fazer e que se pode angariar para si como falta, como karma. E é isso que Jesus está colocando, né? O que importa é o que se sente, o que se faz. Assim, todo aquele que ouvir estas palavras que eu digo e as praticar, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, aqueles que ouvem a palavra do Cristo e as pratica, colocam em prática, é o homem sensato, é aquele que tem base sólida, que construiu a sua casa sobre a rocha, com bases, com solidez. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e precipitaram-se sobre essa casa, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouvir estas palavras que digo e não as praticar, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Aqueles que só ouvem, né, que é o oba-oba, ai que bonito, eu conheço as palavras, recita as palavras do Testamento, do Novo Testamento, coloca aqueles espíritas que conhecem os ensinamentos do livro dos espíritos de cor, mas não praticam. Não colocam em prática tudo isso. A sua casa está sobre a areia. Basta vir a primeira tempestade que vai tudo embora. O mar leva tudo, a água leva tudo. E quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e precipitaram-se sobre essa casa que estava na areia, ela tombou e foi grande sua ruína. Perdão. Mateus capítulo 7, versículo de 24 a 27, Lucas capítulo 6, versículo de 46 a 49. Cumprir a palavra, né? Ouvir a palavra, conhecer os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. É isto que nós temos que fazer. Só saber, só no intelecto, só da boca para fora não interessa, não serve para ninguém. E a casa tem que ser construída com bases sólidas, na rocha e principalmente tijolo a tijolo. É um trabalho de formiguinha, de perseverança e que leva tempo. Não pode ser moroso, mas também não pode ser precipitado. Não se começa a construção pelo telhado, a gente tem que construir pelo alicerce. Primeiro se monta o alicerce, para depois começar a colocar a casa em cima, para depois vir o telhado, para depois vir os acabamentos. Perdão. Tem gente que quer começar pelo acabamento, né? Pelos enfeites de fora.
Tem gente que quer começar pelo terraço, para olhar de longe, para ter vista. Não, a gente começa pela base. Trabalho de formiguinha que no começo não aparece. Quando você está montando as bases de uma casa, colocando, perfurando para colocar os alicerces, o trabalho não aparece, você não vê nada, você fala, nossa, mas parece que nada está acontecendo, eu não estou mudando. Tá dando os fundamentos. Quando começa ali a base, você já começa a perceber que você está montando com solidez. Depois você começa a levantar a casa, no começo é só tijolo, não está parecendo que vai ficar uma casa bonita. Não tem problema. É o esforço, a perseverança e o trabalho contínuo que um dia vai te dar uma casa bonita, uma casa bem acabada, com um terraço que vai fazer com que você enxergue ao longe. Mas isso leva tempo. Não pode ficar estacionado, mas também não pode querer fazer primeiro o telhado e o terraço. Aquele, pois, que violar mesmo o menor desses mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado o último no reino dos céus. Mas aquele que cumpri-los e ensiná-los será grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Aí nós vamos ver aqui a colocação de Kardec. Todos os que proclamam a missão do Cristo dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo de mestre, né, rabi, né, ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? O que adianta, né? O que adianta chamar de rabi, chamar de mestre, né, Senhor, né, Adonai, se não segue os preceitos, se não cumpre aquilo que os ensinamentos nos trazem? São cristãos os que honram com atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo obedecem ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? Aqueles, né, que são egoístas, que não conseguem perdoar o outro, que estão, né, pensando em si mesmo, podem se dizer cristãos? Até podem da boca para fora, mas não são os verdadeiros cristãos. São seus discípulos os que passam dias em preces e não se tornam melhores com isso e nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Serão discípulos? Claro que não. Não, pois assim como os fariseus, eles trazem a prece nos lábios e não no coração. Com a forma podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus, abre aspas, Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome, nós expulsamos os demônios em teu nome, nós bebemos e comemos contigo, fecha aspas. E ele lhes responderá, abre aspas, não seis quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, que desmentis vossas palavras com vossas ações, que caluniais vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila o ódio e o fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis escorrerem lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é daqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis que a justiça do Senhor dobre-se à multiplicidade de vossas palavras e de genuflexões. O único caminho que está aberto para que encontreis a sua graça é a prática sincera da lei, de amor e caridade. Fecha aspas. Então não é aquele que fala, não é aquele que, né, fazei o que eu falo e não o que eu faço. Não são esses que entraram no reino dos céus. Nem aqueles que programaram lutas cruzadas, né, em nome de Jesus e mataram muitos. Não. É aquele que realmente assimilou no coração as palavras do Mestre e as colocou em prática, ajudando o seu semelhante. Não importa que ele não se diga cristão.
Não importa que ele se diga ateu, importa é a sua atitude, a sua palavra, o seu pensamento, o seu sentimento. As palavras de Jesus são eternas porque são verdade. A verdade é eterna. Elas não são apenas o salvo-conduto à vida celeste, perdão, mas também a garantia de paz, de tranquilidade e de estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem em suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens irão conservá-las porque encontrarão nelas sua felicidade. Mas as instituições que as violarem serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso vão arrebatá-las. Então, as religiões que não seguirem com a ciência, que não se modernizarem, que se não se atualizarem, é o que ele coloca, o rio do progresso vão arrebatá-las. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. O servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será ferido rudemente. Todavia, aquele que não a conheceu e que tiver feito coisas dignas de castigo, será ferido menos energicamente. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Lucas capítulo 12, versículo de 47 a 48. Aqueles que conheceram os desígnios do Senhor, aqueles que conhecem a palavra de Jesus e não as põem em prática, o castigo será maior. A lei de ação e reação será muito maior do que aquele que não conhece os ensinamentos de Jesus, daquele que não conhece a palavra de Deus, né? Um silvícola lá no Amazonas, um índio que não conhece os ensinamentos e que mata para comer, que destrói ali um pedaço da floresta para construir alguma coisa sua. O seu castigo, a lei de ação e reação contra ele será muito menor, porque ele não conhece os ensinamentos. O homem que se diz civilizado e que destrói em nome da materialidade e que abusa do seu poder, que menospreza, que oprime o seu irmão para conseguir mais para si, dele será a lei de ação e reação será muito mais forte, porque ele conhece os ensinamentos e não coloca em prática. É isso que Jesus coloca. Eu vim a esse mundo para realizar um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam e aqueles que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, que ouviram estas palavras, disseram-lhe: acaso nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas dizeis agora que vedes, e por isso o vosso pecado permanece em vós. João capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Então, eles conheciam os ensinamentos da Torá, conheciam os ensinamentos de Moisés e não colocavam em prática. Então, eles realmente serão, como ele coloca aqui, julgados, né? Eles serão julgados por saberem e não colocarem em prática, e principalmente por levarem aqueles a quem eles ensinam a práticas erradas. Aí a iniquidade, o mal que eles cometem é pior ainda. Essas máximas têm sua aplicação, sobretudo, nos ensinamentos dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, seguramente é culpado de não os praticar. Mas além do Evangelho, que contém esses preceitos, não ser divulgado senão nas seitas cristãs, mesmo entre elas, quantas pessoas há
que não o leem? E entre os que leem, quantas há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus permanecem perdidas para a maioria. Nós temos aqui os ensinamentos, e quantos não leem? Nós temos aqui as palavras que nos conduzem pela vontade do Pai, quantas não as compreendem? E principalmente que leem, compreendem, mas não põem em prática, aí é pior ainda. Então, a quem muito é dado conhecimento, possibilidades, às vezes até fortuna, e não usam essa fortuna para o bem, não usam os seus conhecimentos para se aprimorar e para ajudar o outro, né? Muito lhe será cobrado. E até aquilo que ele tem lhe será tirado. Não é Deus que tira, não. É ele próprio, pelo remorso, pela culpa. Ele vai pedir para voltar e pagar os seus débitos, porque a culpa, o remorso o corroirão por dentro quando ele desencarnar e ver o tamanho do seu erro. Não é Deus que vai tirar dele, é ele mesmo. Os ensinamentos dos espíritos que reproduzem essas máximas sob formas diferentes e que as desenvolve e as comenta para deixá-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e de permitir que todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, possam recebê-lo, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Todo mundo pode realizar a vontade de Jesus e os ensinamentos dele, desde o mais pobre, do mais ignorante, até o mais rico, PhD em Harvard. Todo mundo tem condições de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que são os ensinamentos que vieram de Deus. Todo aquele que receber esse ensinamento diretamente ou por algum intermediário não pode alegar ignorância, não pode desculpar-se apoiando-se em sua falta de instrução, nem na obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não põe em prática o ensinamento dos Espíritos para seu próprio aperfeiçoamento, mas que o admira como algo interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado por ele, e que não se torna menos vaidoso, nem menos orgulhoso, egoísta ou menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, será mais culpado à medida que forem maiores seus meios de conhecer a verdade. A quem mais for dado, mais será pedido. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, porque a eles mais é dado, mais será cobrado. Pois muitas vezes escrevem sua própria condenação e, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos estão se dirigindo. Mas, em lugar de tomar para si as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é o de aplicá-las aos outros, concretizando assim esta fala de Jesus, abre aspas, vede um cisco no olho de vosso vizinho e não vedes uma trave no vosso. Fecha aspas. Você consegue ao longe ver um cisquinho no olho do outro, mas não consegue enxergar uma trave enorme que está na frente. Tem ali aquelas lições sublimes que lhe foram passadas pelos espíritos, mas ele acha que é para o outro. Ele não entende que aquilo está sendo colocado para ele mesmo ser o primeiro a aprender e colocar em prática para se modificar e se melhorar. Por estas outras palavras, abre aspas, se fossem cegos, não teríeis pecados. Fecha aspas. Quer dizer, se não conhecessem, né? Se não soubessem dos ensinamentos. Jesus entende que a culpa está em razão das luzes que possui, né? Os ensinamentos que recebe. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e com efeito eram, a parte mais esclarecida da nação,
eram mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo ocorre hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, assim como muito será dado àqueles que aproveitarem o que receberam. Então, a quem muito for dado e souber aproveitar, vamos lá lembrar a parábola dos talentos, receber 2 e devolver 4, mais lhe será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, que não há algo que lhe possa dizer respeito. Então, o primeiro pensamento do espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo, quer olhar lá, se não há algo que lhe possa dizer respeito. O que aqui está sendo dito para mim e eu preciso melhorar e me aprimorar. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que ele dá. Multiplicará também o número de escolhidos, se nós aprendermos, se nós entendermos, se nós consolidarmos a nossa casa na rocha, os nossos conhecimentos forem sólidos, formos firmes no nosso propósito de nos transformarmos, de buscar colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Vamos aqui às instruções dos espíritos, né? Que são as psicografias que Kardec separou para esses ensinamentos. Aqui um espírito amigo. Aproximando-se seus discípulos, disseram-lhe: por que falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem compreender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com vossos ouvidos, mas não entendereis. Enxergareis com vossos olhos, mas não vereis. Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 14. Então nós, na época de Jesus, vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, mas não entendemos o que ouvimos. E não conseguimos ver que ali estava o Cristo. Como muitos naquela época, nós estávamos naquela época. Ou ali por perto, ou desencarnados, ou encarnados nas proximidades. E não conseguimos entender e não entendemos até hoje. De lá para cá, em várias e várias encarnações, quantas vezes lemos a palavra de Jesus e não entendemos e não colocamos em prática. Não tivemos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Cuidado com o que ouvis. Com a medida que medirdes, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 4, versículo de 24 e 25. Cuidado com a medida que medis. Vamos lembrar o pacto que nós fazemos todos os dias? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a medida que eu quero que Deus use para comigo. E quando ele que diz, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. É a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 e devolveu 10, muito mais lhe será dado, porque ele multiplicou. Mas aquele que recebeu 1 e enterrou, até esse 1 que ele tinha, lhe foi tirado e entregue àquele que tinha 10, porque ele iria multiplicar esse 1. E não é Deus que tira, somos nós mesmos com o nosso remorso, com a nossa culpa, com o nosso ressentimento, a gente vai pedir para voltar sem absolutamente nada, para ser capaz de construir e ser digno de receber pelo menos um talento e multiplicá-lo para dar ao Senhor.
abre aspas, dá-se àquele que tem e tira-se daquele que não tem, fecha aspas. Meditai nesses grandes ensinamentos, que sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Se esses esforços forem regulares, perseverantes, atraem as graças do Senhor. Regulares, perseverantes, a vontade de se modificar, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras do progresso, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, em cujo topo está o repouso depois do trabalho. Abre aspas. Tira-se daquele que nada tem ou que tem pouco. Fecha aspas. Tomai isto como um contraponto simbólico àquela primeira fala. Deus não tira de suas criaturas o bem que consentiu em lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações, vede através de vosso espírito, ouvi através de vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseira e injusta as palavras daquele que fez resplandecer diante de vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira aquele que tinha recebido pouco, mas é o próprio Espírito que é pródigo, que é dilapidador, que esbanja tudo que tem. E descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbulo que lhe fora derramado no coração. O óbulo é a moeda com menor valor naquela época de Jesus. Então é aquele pródigo, aquele que dilapidou tudo, perdeu tudo, que foi descuidado e não sabe conservar aquilo que tem e aumentar, aquilo que tem, fecundando aquilo que tem, aumentando o óbolo, a menor moeda, a moeda mais, a ínfima moeda que existia naquela época, que fora derramada no seu coração. Não importa que aquela moeda era a menor de todas, ela foi colocada no coração para ser multiplicada. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho do Pai lhe proporcionou, o qual herdará, vê o campo cobrir-se de ervas parasitas. Temos que analisar e pensar muito bem sobre isso. Como está o nosso campo? Com boas sementes ou com ervas parasitas? É seu pai quem lhe toma de volta as colheitas que ele não quis preparar? Se ele deixou os grãos que eram destinados a produzir no campo apodrecerem por falta de cuidado, deve acusar seu pai por eles não produzirem nada? Nós recebemos as sementes. Se nós não produzimos, se nós não plantamos, não fizermos essas sementes germinar, se nós deixamos essa semente apodrecer, nós vamos culpar o nosso pai que deu a semente? Ou a culpa é nossa que deixamos a semente apodrecer e não temos nada de bom para semear? É isso que nós temos que entender. Nós vamos culpar o nosso pai? Não e não. Em vez de acusar o pai que preparou tudo para ele, de tomar de volta seus dons, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias, e então arrependido e ativo, ponha-se a trabalhar com coragem. Não foi o pai que tirou as sementes que deu a ele. Foi ele que deixou as sementes apodrecer e elas não prestam para mais nada. É assim que a gente tem que ver. Não é o pai que tira de nós aquilo que ele nos deu. Somos nós que deixamos apodrecer a semente que ele nos deu e aí elas não servem para mais nada. Que parta o solo ingrato com o esforço de sua vontade
e que lavre a fundo, com o apoio do arrependimento e da esperança, que semeie com confiança o grão que tiver achado bom entre os ruins, e que o regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. O Deus de amor e caridade dará semente àquele que já recebeu e que está plantando e que está cultivando. Aquele que deixou apodrecer, que cave lá na podridão e consiga achar naquela podridão alguma coisa de bom para conseguir ir se levantando. É isto que Jesus está nos colocando. E a gente prefere chafurdar que nem o porco nos detritos, na lama, na semente que nós deixamos apodrecer, por nossa livre vontade, por nossa escolha. A dor e o sofrimento é o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha quando deixamos apodrecer tudo de bom que Deus nos deu. Não valorizamos e não aprendemos com isso. E então ele verá seus esforços coroados de sucesso, aquele que plantou a semente. Boa, né? E verá um grão produzir 100 e outro 1000. Verá os grãos produzirem abundância. Coragem, trabalhadores, tomai vossos rastelos e vossas charruas, né? Charrua é aquilo que faz os buracos na terra para a semente, né? Trabalhai vossos corações, arrancai dele o joio e semeai o bom grão que o Senhor confiou a vós. E então o orvalho de amor o fará render frutos de caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Eu vou repetir esse final porque ele é maravilhoso. É uma metáfora que dispensa explicações. Coragem, trabalhadores, tomai vossos rastelos e vossas charruas, trabalhai vossos corações, arrancai dele o joio e semeai o bom grão que o Senhor confiou a vós, e então o orvalho de amor o fará render frutos de caridade. Agora nós vamos para uma mensagem do Espírito Simeão. Reconhece-se o cristão por suas obras. O verdadeiro cristão, não importa que ele se diga ateu. Vamos lembrar Chico, que quando ele disse que existem muitos ateus desencarnando muito melhor que a maioria dos espíritas, porque ele, como ateu, não faz as coisas esperando alguma coisa de volta ou um lugarzinho lá no plano espiritual. Ele faz porque está dentro dele, então o mérito é maior. Não é o que se diz, não é o que está da boca para fora, é o que se faz, é o que se realiza. Vamos lá, as palavras de Simeão. Abre aspas, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Fecha aspas. Escutai esta fala do Mestre, vós todos que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri vossos ouvidos, porque é chegado o momento de ouvir. Basta estar vestindo o uniforme do Senhor para ser um servidor fiel? Basta dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, nem uma árvore ruim produzir bons frutos. Abre aspas, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Fecha aspas. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. As árvores que não derem bons frutos serão atiradas ao fogo. Elas não servem para nada. Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir? A árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos os que devem colocar-se em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Os frutos da árvore da vida, a árvore verdadeira,
são esperança e fé. O cristianismo, como faz há muitos séculos, prega sempre essas virtudes divinas. Ele procura espalhar seus frutos, mas quão pouco os colhe. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. Olha o que ele está colocando. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. Eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia. Quiseram modelá-la conforme suas necessidades. Talharam-na, cortaram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem mais maus frutos, mas também não produzem mais nada. Tem um monte de gente querendo moldar os ensinamentos do Cristo ou os ensinamentos da doutrina que foram trazidas pelos Espíritos, a sua maneira, a seu modo, estão mutilando para trazê-la aos seus pontos de vista e elas ficam inférteis, elas não dão mais nada. É isto que ele está colocando aqui. O viajante sedento que para sob sua sombra para procurar o fruto de esperança que lhe deve trazer a força e a coragem, não vê senão ramos áridos, pelos quais se pressagia a tempestade. Em vão, ele pede o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem ressecadas. A mão do homem tanto as manejou que acabou por queimá-las. A mão do homem tanto manejou os ensinamentos de Jesus, tanto manejou todos os ensinamentos que foram trazidos que acabou por deturpá-los, por queimá-las, por levar tudo num roldão só, que não serviu para mais nada. Aí veio a terceira revelação, que é o cristianismo redivivo através dos Espíritos, trazendo o ensinamento puro do Mestre, da fonte, para que a gente tenha possibilidade de, através desses ensinamentos, de novo, nos tornarmos verdadeiros cristãos, trabalharmos e realizarmos aquilo que Jesus espera de nós, realizarmos as obras que Ele espera de nós, aí seremos verdadeiros cristãos. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convoca a cuidar dela com amor, e então novamente havereis produzir em abundância seus frutos divinos. Tornai a deixá-la como Cristo vos deu. Quer dizer, tornai a deixar a palavra, a árvore da vida, os ensinamentos como Ele nos deu. Não a mutileis, não modificai, não mexeis, não interpretais a seu bel prazer, aos seus interesses. Deixai como ela é, pura, para que ela possa nos dar frutos maravilhosos. Com quais serão esses frutos? Nós assimilarmos esses ensinamentos e realizarmos a nossa obra. Sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo. Sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Tem muita gente querendo mutilar os ensinamentos, guardar os ensinamentos em guetos, fechar esses ensinamentos. Não. Vamos deixar que essas árvores cresçam, como é o que a vontade de Jesus, que esses ensinamentos cheguem a todos, como eles são puros, verdadeiros, limpos. Sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajante sedento, que quer atingir o objetivo. Não apanheis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer.
de tal forma que não sirvam a mais ninguém. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É que há assambarcadores, quer dizer, monopolizadores, atravessadores do pão da vida, assim como usar do pão material. Não vos coloquei entre estes. A árvore que produz bons frutos deve espalhá-lo para todos, e depois procurar aqueles que estão sedentos. Trazei-os debaixo dos ramos da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Abre aspas. Não se colhem uvas sobre espinhos. Fecha aspas. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apresentar-vos espinhosos arbustos do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, já o disse, e suas palavras não ficarão ultrapassadas. Abre aspas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Fecha aspas. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame seus frutos sobre vós com abundância. Crede e orai. Simão Bordeaux, 1863. Com essas palavras maravilhosas, com esses ensinamentos de Simão, nós encerramos este capítulo do Evangelho. Que possamos guardar dentro de nós esses ensinamentos, colocá-los em prática e prestarmos atenção se nós não somos mais um daqueles que estão no Senhor, Senhor, mas é só da boca para fora. Na hora de realmente mostrar o nosso amor a Deus, o nosso amor ao Mestre, que nos trouxe tantos ensinamentos, se a gente não fecha os olhos e não tapa os ouvidos. Vamos continuar aprendendo e estudando no próximo capítulo.